Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs do curso de Introdução à Teologia, na semana passada nós apresentamos o personagem ilustre de Santo Inácio de Antioquia e tivemos a alegria de ler e comentar a sua primeira carta a sua carta aos Efésios, que faz parte do seu corpus de epístolas, né? E vimos a beleza, a riqueza teológica dessa obra. Vimos também os limites da tradução em língua portuguesa, mas vamos dizer, a edição que nós temos, assim, na nossa língua pátria. Hoje vamos falar de São Justino, mártir. Ele morreu muito provavelmente ali em torno do ano 165, junto com um grupo de discípulos. Vamos já falar sobre a ocasião da sua morte. Mas é um personagem ilustre, possivelmente a maioria dos autores concorda com isso, o maior apologeta do segundo século, defensor da nossa fé diante de pagãos, diante das autoridades romanas, as duas apologias que nós possuímos, e também diante dos próprios judeus. E a obra Diálogo com Trifão completa aquilo que nós conhecemos hoje do seu, vamos dizer, da sua produção literária teológica, né? Porque, como nós vamos ver, alguns padres da igreja falam de muitas outras obras que ele teria escrito, porém, estas obras não chegaram até nós, infelizmente, né? Interessante é que ele afirma ter nascido na Samaria. E, de um modo bem concreto, ele diz ter nascido numa cidade chamada Flávia Neápolis, que foi construída pelos romanos em cima, né, da cidade, da famosa cidade samaritana de Siquém. Essa cidade ela ainda existe hoje, né? É uma cidade palestina muito conhecida, se chama Nablus. Aqui na introdução do livro de vocês, eu vou seguindo a paginação do livro mesmo. Na página 9 se dá o nome de Naplusa. Eu sinceramente nunca vi essa, vamos dizer, configuração de nome para esta cidade. Ela é mais conhecida como Nablus, certo? Que é a antiga Siquém. E a cidade de Siquém ela é muito importante, vamos assim dizer, no Antigo Testamento, e também existe um episódio famoso no Novo Testamento que acontece, né, na proximidade dessa cidade. Então, no que concerne o Antigo Testamento, foi em Siquém que Deus apareceu a Abraão, e lá Abraão vai dedicar a Deus um altar. Então existe uma espécie de teofania para Abraão, que vai, por assim dizer, confirmar o chamado de Abraão e a aliança que Deus deseja, né, fazer com Abraão e a sua descendência. E esse local vai ficar marcado, então, como um local sagrado para todos os judeus, para todos os filhos de Abraão.
Também ali aconteceu, mais tarde, um pacto importante, a famosa Assembleia de Siquém. Quando vocês estudarem, né, a literatura deuteronomística, provavelmente, espero, vocês vão conhecer esse pacto um pouco melhor. Josué reúne ali as 12 tribos, relê certos aspectos, certos textos vamos dizer, dos escritos de Moisés, da lei, e propõe que o povo renove ali a sua aliança com Deus. E é o que acontece, o povo renova a sua aliança com Deus, e essa Assembleia de Siquém, ela é um episódio famoso do retorno de Israel à Terra Prometida depois do Êxodo. Vocês sabem que Moisés acaba não entrando de volta na Terra Prometida, ele fica, né, do outro lado do Rio Jordão. E sobe um monte e não se tem notícias mais da sua sepultura, do seu corpo, de modo que surge até uma tradição judaica apócrifa que fala da ascensão de Moisés ao céu, né? Então ele teria sido levado ao céu, segundo essa tradição apócrifa judaica. Bem, o fato é que Josué lidera a conquista da Terra Prometida e sela com Deus e com o povo, lá em Siquém, uma renovação da aliança, né? Você pode ler isso lá em Josué 24. Também em Siquém acontece o quê? O episódio da Samaritana. Jesus está passando pela Samaria e se senta do lado do poço de Jacó. Esse poço de Jacó, então, remete, digamos, a outros episódios do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, e ali acontece o encontro dele com a Samaritana, é aquele diálogo que está em João 4. Pois bem, Justino nasceu ali. Quando ele nasceu, a cidade já se chamava Flávia Neápolis, ou seja, já foi depois da destruição do Templo de Jerusalém, porque a cidade foi fundada pelos romanos sobre a antiga Siquém no ano de 72. O seu nome, Justino, claramente não é o nome de raiz com uma raiz semítica, judaica ou samaritana. Absolutamente não, é claramente um nome, vamos dizer, latino. Era provavelmente um homem de cultura latina, de cultura romana. Quem sabe o seu pai não era funcionário do Império Romano e por isso ele nasceu ali. Na raiz do seu nome nós encontramos a ideia de justiça, de justo. O fato é que ele, ao longo da sua juventude, andou buscando a verdade e encontrou um itinerário de estudo, de formação muito significativo. Ele percorreu o caminho que o levou a conhecer uma série de escolas filosóficas, como a gente lê lá no Diálogo com Trifão, na sua segunda parte. Ele mesmo autobiograficamente diz que visitou, conheceu os estoicos, os peripatéticos, ou seja, os aristotélicos, os pitagóricos e finalmente os platônicos. E muito provavelmente foi esta última escola aquela que mais o influenciou do ponto de vista filosófico. Porém, ele não se dava por satisfeito e percebia que ainda faltava alguma coisa, né? Aquela sua formação intelectual
ainda carecia de algo. E ele narra então o encontro que ele tem com um ancião que representa a sabedoria. E esse diálogo com o ancião aponta para o cristianismo, para Cristo como a verdadeira sabedoria e para o cristianismo como a verdadeira filosofia. Então, Justino ele tem um olhar muito interessante porque ele vê o cristianismo como a verdadeira filosofia, já que Jesus é a sabedoria encarnada. Se ele é a sabedoria encarnada e eu sou discípulo da sabedoria encarnada, me torno amigo do Cristo, então eu sou amigo da sabedoria, eu sou filósofo. Então, Justino descobre aí justamente aquilo que faltava, aquilo que vem completar a sua formação intelectual e o seu itinerário existencial. Ele vai então assumir a fé cristã e vai se tornar, por assim dizer, um professor, um mestre da fé cristã. De tal modo, ele se muda para Roma. Ali ele exerce boa parte da sua atividade, do seu apostolado, por assim dizer, cristão, abrindo e dirigindo uma escola filosófica e escrevendo algumas de suas obras. Esse encontro com esse idoso, ele é uma resposta à busca de Justino. Porque Justino, ele ficava muito impressionado, por um lado, com a convicção com a qual os cristãos viviam a sua fé. Eles eram tão convictos daquilo que eles criam, que eles não temiam a morte. E a coragem dos mártires acabou, por assim dizer, conquistando o coração de Justino. Por outro lado, ele via que muitas vezes no ambiente filosófico havia muito orgulho, muita vaidade, muitas mentiras. E essa moral que deveria ser ilibada em torno da busca verdadeira e sincera pela filosofia nem sempre estava presente nas academias. E isso foi minando a sua confiança no ambiente filosófico. Ele foi, em outras palavras, se desencantando com esse ambiente. Então, esse desencanto com o ambiente filosófico e o testemunho dos mártires o levou a procurar, a aprofundar o conhecimento dessa doutrina cristã. E aí ele narra, lá no diálogo contra Trifão, esse encontro com este ancião à beira do mar, quando ele estava buscando a solidão, quando ele estava buscando um ambiente adequado para refletir, para buscar a verdade. E a verdade, então, vem através desse ancião e visita definitivamente o seu coração. O final da sua vida é trágico, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Ele que era, ou melhor, que foi marcado pelo testemunho dos mártires, vai acabar concluindo a sua vida, e com ele alguns dos seus discípulos, testemunhando Cristo através do martírio de sangue. Ele via a filosofia como uma verdadeira vocação, por isso ele não cobrava nada na sua escola filosófica que ele abriu em Roma, que na verdade era uma escola de introdução à vida cristã, ao pensamento cristão, à Sagrada Escritura,
a moral cristã, onde ele ia mostrando como a filosofia, de certa forma, preparou os pagãos para acolherem a sabedoria encarnada, o verbo encarnado. Assim como os judeus foram preparados pelo Antigo Testamento para essa adesão a Cristo. Infelizmente, ele diz isso algumas vezes no diálogo dele com Trifão, que é um judeu. Infelizmente, muitos judeus não se converteram, como ele diz. Pois bem, como ele não cobrava nada, ele começou a angariar muitos discípulos. E isso certamente gerou inveja por parte de outros filósofos que viviam disso, que precisavam ganhar, por assim dizer, a sua vida através das suas escolas filosóficas. Foi aí que um filósofo, um destes donos de escolas filosóficas, no caso um cínico, chamado Crescêncio, ele acabou denunciando Justino e a sua escola ao prefeito de Roma, Júnior Rústico. E esse processo conduziu Justino a dar testemunho da sua fé cristã, foi sumariamente condenado, então, à morte. Como se previa, como previa a lei romana, ele e os seus companheiros foram justiçados, né, por causa da fé cristã, tornando-se assim mártires. Faço uma observação aqui. Em língua portuguesa existem 2 dicionários interessantes para a gente enriquecer a nossa cultura patrística. Vou citar o mais antigo, primeiro, da editora Vozes e da Paulus. É o Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Ele é, digamos, entre os seus organizadores se encontra um grande professor chamado Manlio Simonetti, grande especialista em cristologia antiga. Nós encontramos também Adalbert Hamann, que é um alemão famoso, Vittorino Grossi, que é um grande especialista no pensamento de Santo Agostinho. São grandes nomes da teologia patrística. Uma outra obra mais recente, mas que tem também Manlio Simonetti como um dos seus organizadores, é um dicionário que foi publicado pela editora Ave Maria, Dicionário de Literatura Patrística. Vale a pena conhecer. Em ambos, você encontra um pequeno artigo, que eu prefiro chamar de uma voz, dentro desse dicionário, com o título Justino, trazendo muitas informações que completam a introdução dessa obra do volume 3 da coleção patrística da Paulus. Tá bom? Quanto ao local da sua conversão, o artigo Justino do dicionário da editora Ave Maria, Dicionário de Literatura Patrística, que é escrito pelo Manlio Simonetti, grande nome, ele traz uma informação muito interessante. Provavelmente ele deve ter se convertido em torno da cidade, ali perto da cidade de Éfeso, aonde ele passou algum tempo. E lá ele, em outra ocasião, ele teria justamente tido uma disputa com Trifão, um judeu, e nasceu a obra Diálogo com Trifão, certo? Essa obra é ambientada ali em Éfeso, naquela região de Éfeso. Então, ele teria ali uma área tradicionalmente cristã, fortemente cristã, que guarda a memória
como nós vimos, falamos de Éfeso na semana passada, com Santo Inácio de Antioquia, que guarda a memória, por um lado, de São Paulo, que lá esteve por um bom tempo, e também de São João Evangelista. Maria. Então é um local realmente, era um dos grandes centros do cristianismo na antiguidade. Bom, o martírio dele, ele está guardado nas atas. Você sabe que muitos dos martírios cristãos ficaram preservados numa literatura que a gente hoje chama de Atas dos Mártires. Então existe a ata do martírio de São Justino. Em todo tribunal se fazia ata, ou seja, alguém escrevia tudo o que diziam, o que o juiz dizia, o que, entre aspas, aqueles que tentavam defender o réu dizia, aqueles que o acusavam, e também, evidentemente, aquilo que o próprio réu respondia para defender-se ou reconhecer o seu erro. Então nós temos esse documento que mostra justamente a coragem com a qual Justino viveu o seu martírio. Quanto às suas obras, eu já disse que as 3 obras que chegaram até nós, que nós podemos reconhecer como autênticas, são as 2 apologias, a primeira e a segunda apologia, que são dirigidas ao imperador romano, e também o diálogo com o judeu Trifão, que é muito interessante, onde ele vai justamente convidar os judeus a aderirem a Cristo, reconhecendo como eles tratam injustamente o próprio Cristo e os cristãos, consequentemente. Eusébio de Cesareia, que contava com uma super biblioteca naquele tempo, na cidade de Cesareia Marítima. Infelizmente, a biblioteca desapareceu, como aquela de Alexandria também, que é um pecado. Mas era uma sede importante, porque Orígenes passou por lá e fundou uma escola de teologia lá. E, vamos dizer, era uma cidade muito rica, muito próspera, e os cristãos tinham dinheiro e puderam organizar uma biblioteca, um local de estudo para os cristãos ali, fantástico. São Jerônimo, ele fala dessa biblioteca, da grande biblioteca de Cesareia, a qual ele recorria muitas vezes quando precisava. Então Eusébio de Cesareia, ele diz que Justino nos deixou um grande número de obras que testemunham uma inteligência culta e entregue ao estudo das coisas divinas, cheias de toda utilidade. Quais seriam estas obras? Então, em primeiro lugar, ele fala dos discursos dirigidos a Antonino, por sobrenome Pio, aos seus filhos e ao Senado romano, em favor das nossas doutrinas. São as 2 apologias. Mas há outros discursos, outros textos, que infelizmente não chegaram até nós. Ele teria escrito uma obra dirigida aos gregos, na qual ele explicava a verdadeira natureza dos demônios e o influxo dele na cultura, na vida humana. Como muitas vezes eles nos levam à prática do mal, ao pecado, como eles podem nos atrapalhar no caminho da busca da verdade. Uma outra obra que aí não vem apresentada exatamente, não vem apresentado o seu conteúdo, seria uma refutação. Pelo título você entende que, mais uma vez, ele está defendendo a fé cristã contra acusações. Uma obra mais interessante seria sobre a monarquia de Deus, ou seja, Deus como esse princípio único e supremo
de tudo que existe. Né? Então seria uma obra mostrando justamente como, diante do politeísmo, é racional a fé num Deus único, num Deus que é fonte suprema de tudo que existe, que cuida de tudo que existe, que tem um projeto para toda a realidade criada e que conduz essa realidade na direção da sua vontade pela sua providência. Mas infelizmente essa obra não chegou até nós. Uma obra cujo título seria Sobre a Monarquia de Deus. Simonetti fala ainda de uma outra obra que se chamaria Sintagma, contra as heresias. Essa obra parece ser muito importante, porque tanto Eusébio de Cesareia fala dela, como diz que o próprio Irineu de Leão, que escreveu a sua famosa obra Contra as Heresias, no final do século II, o próprio Irineu de Leão teria citado, segundo ele, trechos da obra de Justino na quarta parte da sua obra Contra as Heresias, Adversos Hereges, né? E o próprio Justino, na sua primeira apologia, no parágrafo 26, faria referência a esta sua obra, na qual ele teria refutado todas as heresias presentes na vida da igreja até aquele momento, né? Então, Irineu, na sua obra Contra os Hereges, diz que Justino teria escrito também um opúsculo contra Marcião, o herege Marcião, que era um gnóstico. Então, quer dizer, nós temos realmente aqui um panorama muito interessante daquilo que Justino escreveu. Qual é o problema? O problema é que nos séculos vindouros, bem depois, seu nome era muito conhecido, muito importante, e algumas obras que não são dele foram atribuídas erroneamente a ele. São pseudoepígrafas. Ou seja, porque provavelmente os autores não eram muito conhecidos, então usaram associar às suas obras o grande nome de Justino, para dar, vamos dizer, para chamar a atenção para a qualidade, para o conteúdo das suas obras. Então existem várias obras que depois foram atribuídas a Justino, mas pelo estilo, pelo tipo do latim, pelo tipo de construção, estudando essas obras se vê claramente que não são dele. Dentre as obras mais antigas que são atribuídas a ele, algumas têm os mesmos títulos daquelas que teriam se perdido. Então, no Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs, na página 798, quando se fala de Justino, se fala de 3 obras que têm títulos muito parecidos com aqueles que a história, Eusébio de Cesareia, Irineu e outros personagens, nos fazem conhecer daquilo que ele escreveu e que não chegou até nós. Então existe uma obra na patrologia grega, sempre na patrologia grega, né? Já que ele teria escrito as suas obras originalmente todas em grego, que era a língua, vamos dizer, culta da época. De Monarquia seria uma breve exposição que pretende demonstrar o monoteísmo baseando-se nos poetas gregos. Veja que original. Ele pega a literatura grega, os poetas gregos, e defende a partir deles a racionalidade do monoteísmo. Outra obra seria Horácio ad Grecos.
seria esse discurso que busca convidar os pagãos, os gregos, à conversão. Porque ele apresenta nesse discurso a sua própria conversão como modelo para eles. Outra obra seria Cohortatio ad Grecos. Muito mais longa e interessante, o autor, revelada a contradição existente entre os sábios da Grécia, ele vai mostrando como existem muitas contradições entre as próprias escolas filosóficas gregas. E aí ele põe em evidência que Moisés é muito mais antigo do que Aristóteles, do que Platão, e que o pensamento de Moisés, dos profetas, é tão importante quanto o pensamento dos filósofos, né? Na verdade é mais importante porque inspirado por Deus, porque nasce de uma experiência com o verdadeiro Deus. E aquilo que os filósofos foram, apesar das suas contradições, para os gregos, como uma espécie de preparação para a adesão à sabedoria encarnada, Cristo, Moisés e os profetas foram para os judeus, concedendo aos judeus uma sabedoria diferente formalmente da sabedoria grega dos filósofos, mas que, como verdadeira sabedoria, vem do próprio Deus e conduz à verdade. Por isso, os gregos devem ler Moisés e os profetas para aprender com eles e descobrir neles, ou seja, no Antigo Testamento, essa preparação também para o Novo Testamento. Então essas são 3 obras que provavelmente não são dele, mas que colheram títulos que a história associa a obras que se perderam dele e que tem um estilo parecido com o estilo de Justino, certo? Essas 3 obras, elas não são, vamos dizer, da primeira metade do século II, mas talvez algumas delas cheguem até ao final do século II, século III, talvez início do século IV, tá bom? Mas o certo é que elas sejam ali do final do século II ou do século III. Deus abençoe. Uma última informação diz respeito à questão do seu conhecimento linguístico. Já disse que ele não conhecia o hebraico, mas precisamos lembrar que o grego, na época, era a língua da elite intelectual, das academias. Os grandes debates acadêmicos, filosóficos eram feitos em grego. Por isso ele deve ter escrito essas suas obras em grego, como outras que não chegaram até nós, né? Então a gente entende isso claramente. E o latim ele também conhecia, porque a língua da plebe era o latim, né? O latim era a língua do povão, vamos dizer, uma língua mais simples para os não tão educados, tá bom? Então ele conhecia certamente muito bem não só o grego como o latim. Quanto à primeira apologia, façamos uma pequena introdução. Vamos complementar aquilo que o texto traz com o artigo Justino, a voz Justino do dicionário da editora Ave Maria. Ele escreve ao imperador, então, Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto, mais conhecido como Antonino Pio, e também aos seus filhos Veríssimo e Lúcio. Esses imperadores, eles viveram entre o ano 147 e o ano 161, ou seja, a data da obra está dentro desse período aí. Um texto que aparece no capítulo 46 da sua apologia diz assim: Dizemos que Cristo nasceu somente há 150 anos sob Quirino, e ensinou sua doutrina mais tarde, no tempo de Pôncio Pilatos.
Então ele fala de 150 anos. Então você coloca mais essa informação aí. Entre o ano 147 e o ano 161, essa indicação de 150 anos do nascimento de Jesus. Mais adiante, em outro texto da primeira apologia, melhor dizendo, Justino menciona o caso de um jovem cristão que recorre ao prefeito Félix de Alexandria, suplicando-lhe interceder junto ao governador da província por uma licença para se castrar, imaginem, para se castrar. E vejam que Orígenes é acusado de ter feito isso, né? Ainda no século II. Seria o modo de combater a concupiscência da carne. Bom, e a igreja nunca foi favorável a esse tipo de procedimento, vamos dizer, de castração. E muito menos de nenhum tipo de subtração de uma parte importante do nosso corpo, a não ser que seja para que a gente sobreviva, realmente. Por exemplo, a amputação de um pé, de uma mão, que estão gangrenados, e aí o objetivo não é me livrar da mão, me livrar do pé, mas é sobreviver, né? O que é bem diferente da questão da castração, que tem um escopo ascético, mas que viola a integridade e a dignidade do nosso corpo humano. Pois bem, esse Félix de Alexandria seria Minúcio Félix, que reinou em Alexandria do ano 148 ao ano 154, certo? Então ele já fala desse Félix. Pois bem, então uma data provável para que essa obra tenha sido escrita é em torno do ano 154, 155. Agora, colhendo do artigo de Justino algumas informações interessantes, o motivo da obra principal é que esses imperadores estão perseguindo os cristãos sem que eles tenham realmente culpa ou cometido um delito específico, pelo simples fato deles serem cristãos. É algo descarado, público, e é por isso que ele dirige a eles estas apologias, a primeira e a segunda. Ele insiste no fato de que os cristãos, na verdade, são os melhores dos súditos. Ele exalta a rigorosa moralidade de vida dos cristãos e refuta a religião pagã em suas várias manifestações. Para refutar a religião pagã, ele é muito violento nos argumentos. Vocês vão ver que o professor Frangiotti, que faz a introdução do volume 3, Rocco Frangiotti, do volume 3 da coleção patrística sobre São Justino, ele fica escandalizado com esse ponto. Ele acha que é um dos pontos mais fracos da argumentação de Justino. Porque para criticar o paganismo, ele usa a imagem judaico-cristã dos demônios. E diz que, na verdade, a religião pagã ela nasce sob influxo dos demônios, que são os anjos decaídos. E eles falsificam obscenamente as crenças e os ritos dos cristãos e atiçam eles na direção de uma repressão. Ou seja, fazem com que as autoridades persigam os cristãos e geram ódio no povo contra os cristãos. Então ele vê os demônios por detrás da religião pagã, tendo inspirado, por assim dizer, a religião pagã. E vê os demônios também como aqueles que movem as autoridades a perseguirem os cristãos e geram uma animosidade, um verdadeiro ódio irracional
do povo pagão contra os cristãos. Então vejam que ele não seria um bom nome para você usar no diálogo interreligioso, né? Ao contrário de outros apologetas, até de alguns que foram seus discípulos, como Taciano, Justino ele não tem nenhum medo de identificar Jesus Cristo com o Logos divino, justamente baseado no próprio Evangelho de São João. Ele diz, olha, essa ideia de Logos que vocês têm no estoicismo, essa ideia de Logos que vocês têm na filosofia grega, esse Logos é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele se encarnou. E ele defende isso com muita liberdade e até com uma certa ingenuidade. Por outro lado, ele nos apresenta também os ritos cristãos. Muitos apologetas ficam com, vamos dizer, tinham um pouco de receio de falar dos rituais cristãos, com medo de não serem compreendidos. O Justino não tem esse medo, e é graças a ele que nós temos a mais antiga e uma das mais preciosas descrições do rito eucarístico, que é um texto que eu propus a vocês como leitura na nossa aula de hoje. Quanto à segunda apologia, muitos estudiosos hoje a consideram uma espécie de apêndice, como se fosse, vamos dizer, como a perseguição não cessou, não parou, ele escreve a segunda apologia, né, retomando alguns temas, alguns conceitos da primeira apologia e acrescentando outros pontos. Então, na verdade, a segunda apologia, ela se baseia na primeira. Ela retoma mais rapidamente, de um modo mais superficial, alguns argumentos da primeira apologia para acrescentar novos argumentos. E isso poderia ser entendido como uma obra que é uma espécie de apêndice, um segundo capítulo da primeira apologia. É interessante a observação que Simonetti faz comparando as apologias com o diálogo contra o judeu Trifão. Porque ele diz, no fundo, ele trata de dois modos muito diferentes, a religião pagã e o judaísmo. A religião pagã, um cristão não pode aceitar, ponto. Não tem como dialogar, não tem como acolher elementos da religião pagã. Ponto final. Agora, é diferente o diálogo com o judeu, porque nós temos em comum o Antigo Testamento. Então ele faz toda uma argumentação e sem nenhum tipo de pudor, ele vai concluindo o seu escrito convidando Trifão e os judeus a se converterem ao cristianismo, mostrando que isso seria um ato de sabedoria da parte deles, aderir ao cristianismo. Então vejam, como eu dizia, talvez hoje ele não seja muito simpático a certas tendências de diálogo interreligioso que hoje existem. E poderíamos concluir essa introdução à primeira apologia dizendo que Justino ele insiste com o imperador que os cristãos são, na verdade, os seus melhores colaboradores, os seus melhores súditos, porque eles são fiéis ao Evangelho e por isso são leais ao imperador. Eles cumprem com mais fervor e prontidão do que nenhum outro cidadão os seus deveres, porque eles aprenderam com a Sagrada Escritura, com Jesus Cristo, que deve-se dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isto é, a adoração somente a Deus, mas o serviço e o tributo a César. Portanto, eles não são inimigos do império, mas pela doutrina e pelo comportamento, pela moral,
são os melhores servidores dos governadores para manter a paz. Vejam que Roque Frangiotti não está muito contente com esse texto, né? Aí ele diz: infelizmente, Justino apresenta a religião cristã como garantia, como estrutura que ajuda a manter a ordem social. Não é exatamente isso que Justino está dizendo, mas Roque Frangiotti tem aquela visão do cristianismo profético que deve enfrentar as autoridades políticas de cada tempo, sempre em busca de uma sociedade melhor. E não vê o aspecto do cristianismo como fermento na massa que leva a uma justa submissão às autoridades públicas, desde que elas, evidentemente, correspondam ao seu papel. Você vê também um pouco da opinião do Roque Frangiotti mais adiante, no último parágrafo dessa introdução à primeira apologia, quando ele diz, né, que toda a perseguição contra os cristãos era instigação dos demônios. Aqui Justino se mostra inteiramente dependente de seu meio, de seu tempo. E para ele, para Roque Frangiotti, é um dos argumentos mais fracos de Justino, porque, na verdade, muitos teólogos hoje não acreditam na existência dos demônios e nem do influxo real que eles podem ter na perseguição contra os cristãos. Justino, como um bom católico, acreditava nesse possível influxo. Eu também acredito, espero que você também acredite, porque eu acredito, faz parte da nossa fé católica, na existência de anjos decaídos e na existência do influxo dos anjos decaídos também na vida, especialmente na vida daqueles que estão distantes de Deus. Mas que esse influxo pode acontecer também na nossa própria vida, na medida em que não vivemos em perfeita comunhão com Cristo. Agora você vai no livro, na página 81, nós vamos ler e vamos comentar alguns tópicos dos parágrafos, ou dos capítulos, como você queira chamar, 65, 66 e 67, porque aqui nós temos uma grande riqueza, que nós já colocamos em relevo. Nós temos, como diz Manlio Simonetti, a mais antiga e uma das mais preciosas descrições do rito eucarístico. Bom, Fraternidade e Eucaristia, número 65 da primeira apologia. De nossa parte, depois que assim foi lavado aquele que creu e aderiu a nós o levamos aos que se chamam irmãos, no lugar em que estão reunidos, a fim de elevar fervorosamente orações em comum, por nós mesmos, por aquele que acaba de ser iluminado e por todas os outros espalhados pelo mundo inteiro. Vejam que bonito. Ele começa a apresentar como é a vida cristã. Ele fala aqueles que foram lavados. Se trata evidentemente do lavacro batismal, do sacramento do batismo. Só a partir do batismo é que o até então catecúmeno, ele vai fazer parte da comunidade, vai se tornar um irmão mesmo, né? Da família cristã. Então, batizado, e aí temos que lembrar, e aí o meu livro Filhos no Filho pode te ajudar, se você quiser ler, que nessa época o batismo era dado completo, né? Em outras palavras, o rito do batismo significava o sacramento do batismo e o da confirmação, que era dado junto, certo? E depois ele era introduzido na Assembleia Eucarística, na Assembleia dos Irmãos, porque a Eucaristia era o sacramento do amor, da fraternidade, porque dela participavam os irmãos em Cristo, os filhos de Deus, os cristãos. E lá, nessa Assembleia Eucarística, o que eles fazem? Eles rezam com fervor.
rezam por aqueles que já foram iluminados, que acabaram de ser iluminados. E aqui vem essa antiga tradição oriental que chama o batismo de sacramento da iluminação. Porque o não batizado está nas trevas, no batizado entra o Espírito de Deus, luz de Deus. E então ele é iluminado para conhecer as verdades sobrenaturais. Vejam que relação poderíamos fazer entre isso e a Lumen Fidei, do nosso discurso, da primeira parte do nosso curso. Então, se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, procurar o sacramento do batismo, você vai ver que é um dos nomes deste sacramento, muito caro aos orientais, é iluminação. Pois bem, então eles se reúnem então para rezar fervorosamente por eles, por aquele que foi iluminado, ou aqueles que foram iluminados, batizados, e pelo mundo inteiro, por todos aqueles que estão espalhados pelo mundo inteiro, suplicando que Deus conceda a eles, que já conhecem a verdade, que eles possam conceda a eles a graça de viver uma vida reta, ter uma boa conduta, observar os mandamentos e obter, no final do seu itinerário aqui na Terra, salvação. Então eles pedem a graça para viver uma vida reta, para viver segundo o Evangelho e para percorrer o caminho aqui na Terra na direção da salvação eterna. Terminadas as orações, vejam que ele está descrevendo essa reunião, nos damos mutuamente o ósculo da paz. Era o beijo da paz. E é antes do ofertório aqui. O beijo da paz não era o abraço da paz, era o beijo. Era muito provavelmente dado na boca mesmo. Porque a ideia é que o cristão tinha o espírito, o ar santo dentro dele, pneuma, quer dizer vento. Eles associavam a nova vida à respiração. Ou seja, o espírito está dentro de mim, está dentro de você. E na hora da paz se dava um beijo, evidentemente sem concupiscências da carne, mas um beijo que algumas culturas ainda é preservado, essa saudação entre homens e homens e mulheres, etc., como na cultura russa. Existe o beijo na boca entre os pares, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, etc., com aquela saudação mais fervorosa que existe, de maior carinho, certo? Então existia esse beijo da paz, o ósculo da paz, que concluía as orações e preparava para o ofertório. Depois, aquele que preside aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Vejam que o vinho sempre foi acompanhado da água, que era um costume judaico. Na última ceia, Jesus deve ter tomado vinho com um pouco de água, porque os judeus piedosos, eles não tomavam em celebrações religiosas o vinho puro, porque o vinho puro poderia ser sinônimo de bebedeira. Então eles colocavam um pouco de água para mostrando que eles não tinham o objetivo de se embebedar, mas o objetivo deles, na verdade, era de celebrar os mistérios divinos, certo? Então na última ceia, provavelmente, também tinha um pouco d'água no vinho de Jesus e dos apóstolos, e é por isso que a gente tem o costume litúrgico de acrescentar um pouco de água no cálice com vinho, certo? Então eles apresentam o pão, o vinho, a água, e aquele que preside, que normalmente era o bispo, era o chefe da comunidade cristã, ou um dos seus presbíteros, ele recebe aquela oferta e louva, glorifica ao Pai do Universo, a oração dirigida ao Pai do Universo.
através de Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, e do Espírito Santo. E pronuncio uma longa ação de graças por ter nos concedido esses dons que dele provêm. Ora, essa longa ação de graças é a oração eucarística. Então aqui você está entrando no espírito de uma vigília pascal, de uma celebração solene cristã. O batismo, depois os iluminados, os batizados entram na assembleia, vão rezar, seria a oração dos fiéis. Depois nós temos o beijo da paz, o ofertório e a oração eucarística, feita pelo presidente. Quando o presidente termina as orações, porque a oração eucarística é feita de várias orações, pelos vivos, pelos mortos, pela igreja, pelos presentes, todo o povo presente aclama dizendo amém. Então no final dela tem um grande amém. Santo Agostinho fala desse amém. Santo Ambrósio fala desse amém. Santo Agostinho disse que quando cantavam o amém, ele fazia tremer as paredes das igrejas. Pensem que nesse tempo ainda não temos, de Justino, ainda não temos igrejas, basílicas. São casas familiares adaptadas para o culto. São as famosas domus ecclesiae, casas da assembleia, casas da comunidade, casas de pessoas normalmente mais ricas, que eram maiores e podiam receber uma quantidade razoável de fiéis. Amém, em hebraico, ele explica, significa assim seja. Depois que o presidente deu ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros ou diáconos, vejam, dão a cada um dos presentes parte do pão e do vinho. Então, depois da oração eucarística, né, não se fala muito dos ritos de comunhão, mas a comunhão, a Eucaristia chega a cada pessoa com a ajuda dos diáconos. Vejam que eles não dão qualquer vinho, qualquer pão, qualquer água. Eles dão o pão e o vinho que foram consagrados, sobre os quais se pronunciou a ação de graças. E vão fazer algo muito importante. Eles vão guardar uma parte da Eucaristia para levar aos ausentes, aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, aqueles que não puderam, por uma justa causa, participar da Assembleia Eucarística. Número 66. Teologia da Eucaristia. Então, o número 65 é uma descrição muito bonita de como era vivida a celebração eucarística. Este alimento, agora no número 66, se chama entre nós Eucaristia. Ou seja, para ele, o nome não precisa nem... Os cristãos não têm dúvidas. Ele não diz 2, 3 nomes, ele diz só um nome, Eucaristia. Então todo mundo chamava de Eucaristia. Da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos. E se a pessoa também tiver se lavado no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração e vive conforme o que Cristo nos ensinou. Que maravilha! Quem pode participar da Eucaristia? Quem crê nas verdades católicas, quem foi batizado, o catecúmeno, foi formado nas verdades, aderiu às verdades, foi batizado, recebeu, como eu já expliquei, também junto com o batismo, a confirmação. E vejam os frutos do batismo. Remissão dos pecados, perdão dos pecados e regeneração. Regeneração significa uma nova vida. De novo. Generação, ser gerado. São gerados de novo. É uma vida nova. É a vida espiritual. É o Espírito que habita em nós.
E esse Espírito é que nos capacita a viver conforme o que Cristo nos ensina. Então a pessoa tem que crer a verdade, ter a fé católica, ser batizado, e batizado significa o perdão dos pecados e uma vida espiritual de filho de Deus, e viver conforme o Evangelho, né? Então são muito bonito, né, esse texto. De fato, não tomamos essas coisas, não recebemos a Eucaristia como se fosse um pão qualquer, uma bebida qualquer, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne, por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação. Assim ele nos ensinou, por virtude da oração, ao Verbo que procede de Deus. O alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, esse alimento, esse pão e o vinho, são transformados. Então aqui ele fala de uma transformação. Ele não tem ainda o termo transubstanciação, mas ele usa o termo que ele tem. Recebe uma mudança, tem uma mudança de forma, né? E isso significa que nós não recebemos mais pão e vinho, mas recebemos, na verdade, o seu sangue, a sua carne e o seu sangue. A carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Foi isso que os apóstolos nos transmitiram através dos seus evangelhos. E aí ele vai citar: fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, a ideia do memorial. Jesus está mandando. A igreja não é um imperativo. Os apóstolos vão ter que celebrar o mistério, o memorial da Eucaristia, da cruz e ressurreição de Cristo, fazendo com que o pão e o vinho se transformem em corpo e sangue de Cristo, como diz João 6, de um modo bem claro, capítulo 6, catequese eucarística que tem lá que Jesus faz lá na sinagoga de Cafarnaum. Aí ele vai citar os demônios. É certo que isso também foi arremedo, foi ensinado pelos demônios perversos para ser feito nos mistérios de Mitra. Então ele vai falar de um costume que existe nessa religião de Mitra. Mitra, na nota de rodapé, você tem um deus do antigo Irã. Seu nome significa contrato. E existia uma série de ritos de iniciação em 7 graus. E no dia 25 de dezembro, inclusive, eles celebravam a sua festa mais importante. E depois o cristianismo vai celebrar nesse mesmo dia o Natal. Pois bem, ele compara com esse rito de Mitra, mas diz: o rito de Mitra não foi Jesus que instaurou, nem foi transmitido a nós por meio dos apóstolos. Provavelmente ele foi gerado pelos demônios. Número 67, liturgia dominical. Depois dessa primeira iniciação, já que ele apresentou de modo geral como é a reunião eucarística, recordamos constantemente entre nós essas coisas, e aqueles de nós que possuem alguma coisa socorrem todos os necessitados e sempre nos ajudamos mutuamente. Então ele está recordando que os cristãos tinham esse costume de partilhar os bens, para que não houvesse entre eles miseráveis, né? Ou seja, para que os pobres tivessem um sustento necessário. Isso está nos Atos dos Apóstolos, meus queridos. Uma vida eucarística, ela deveria nos conduzir a uma vida de maior solidariedade entre nós, do ponto de vista, inclusive, material. É estranho vermos cristãos que não estão preocupados com seus irmãos mais pobres. Não digo nem pagãos pobres, mas os próprios cristãos que frequentam a mesma paróquia, que sentam do lado, muitas vezes, dos mais ricos e que não têm, às vezes, nada nem para comer direito, né, queridos? Então, evidentemente, aqui fica clara a relação entre uma vida cristã autêntica, batismal e eucarística, com essa vivência
mais fraterna, aonde se busca partilhar os bens, aonde se busca assistir os necessitados. Por tudo que comemos, bendizemos sempre ao Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, cada refeição é um motivo de louvor, de gratidão a Deus. É um costume cristão muito ligado, que vem do judaísmo, de dar graças a Deus antes de cada refeição, e que nós devemos cultivar e também ensinar aos outros. E aí ele fala, no dia que se chama do sol, em inglês Sunday, é o dia do sol, ou seja, é o domingo. Sunday em inglês é domingo. Celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Que bonito! Então se reúnem todos os cristãos daquela região. Alguns moram na cidade, outros são camponeses, e eles leem a Sagrada Escritura. Memória dos apóstolos é o Novo Testamento. Os escritos dos profetas é o Antigo Testamento. Que bonito! A unidade da Sagrada Escritura que alimenta a vida dos primeiros cristãos. Lembremos-nos que não havia uma Bíblia como a nossa Ave Maria, Jerusalém, toda completa. Então, cada comunidade, às vezes, tinha alguns escritos do Antigo, alguns escritos do Novo, porque eram manuscritos, escritos à mão, muitas vezes em pergaminho, né? E isso significava, eram textos muito caros e raros. Então, eles liam aquilo que eles tinham ali com eles. Antigo Testamento e Novo Testamento. Profetas e apóstolos são os homens da palavra, os homens que falam em nome de Deus. Profeta no Antigo, apóstolo no Novo Testamento. Quando o leitor termina, depois das leituras, o presidente faz uma exortação. E aqui vejam que ele está completando aquilo que ele tinha dito no número 65. Número 65, ele não fala da liturgia da palavra. Ele fala das orações, do beijo da paz, do ofertório, da oração eucarística, do amém, que termina a doxologia final, e fala da comunhão. O hábito de levar a comunhão aos doentes. E aí entra a figura dos diáconos, que ajudavam a distribuir a comunhão na Assembleia e levar a comunhão aos ausentes, aqueles que não estavam na Assembleia Eucarística. E agora, no número 67, se completa essa narração. Porque agora se fala além de se falar da partilha dos bens, que é importantíssimo, mas se fala também da liturgia da palavra. Uma liturgia da palavra baseada no Antigo e no Novo Testamento, nos homens que falam em nome de Deus, profetas, Antigo Testamento, apóstolos, Novo Testamento. E aí se fala da homilia. O presidente é que faz a homilia. E o presidente faz a homilia a partir dos textos lidos, convidando a Assembleia a colocar em prática, na sua vida do dia a dia, os ensinamentos ouvidos. Esses belos exemplos. Depois todo mundo se levanta e faz as preces. Agora volta para as preces dos fiéis. Depois de terminadas as preces, aqui ele já não fala do ósculo da paz, mas aí ele diz, se oferece, se faz o ofertório. E depois do ofertório, das orações, tem o amém. O amém que conclui a doxologia final. Depois ele diz, tem a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados, santificados pela ação de graças, e o seu envio aos ausentes pelos diáconos. Então se repete algumas informações já apresentadas anteriormente. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o bem que lhe parece e o que lhe foi recolhido.
se entrega ao presidente. Então existe um ofertório também, um ofertório que não era só de dinheiro, mas um ofertório que podia incluir frutas, verduras, que podia incluir um pergaminho, roupas, né? E o presidente, então, depois ia distribuir, com a ajuda provavelmente dos diáconos, aos órfãos e viúvas, como o texto diz, aos mais necessitados, aqueles que estão nas prisões, aqueles que são forasteiros. Os cristãos tinham esse costume que vem do judaísmo de hospedar os forasteiros, os cristãos que estão de passagem também. Numa palavra, o presidente também é o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Essa celebração eucarística era feita no dia do sol, no domingo. Por que no domingo? Porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo. E também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Porque o domingo é o primeiro dia da semana, então ele associa com o livro do Gênesis, o primeiro dia da criação, e é o dia da ressurreição de Jesus. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, ou seja, no sábado. E no dia seguinte, ao de Saturno, que é o dia do sol, ele apareceu aos seus apóstolos. Ou seja, Jesus morreu um dia antes do sábado, do dia de Saturno, dentro da cultura romana, e ressuscitou no dia do sol, no domingo. Ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo ao vosso exame. Vamos falar agora do diálogo de Justino com um judeu, Trifão. Nós já explicamos que essa obra acontece ali em torno de Éfeso, e realmente havia naquela região um famoso sábio judeu chamado Tarfão, que morreu no ano 155. Trifão seria, na verdade, a forma grega do seu nome hebraico Tarfão. Pois bem, o gênero literário é um pouco complicado, porque se esperaria, pelo nome, que os dois falassem bastante, né? Um diálogo. Mas, na verdade, diz Simonetti, é um texto um pouco prolixo, onde se citam vários textos do Antigo Testamento, às vezes textos longos e comentados por Justino, e onde Trifão pouco fala, o que é estranho. Trifão faz pouquíssimas objeções. Entretanto, é um texto onde Justino, apesar desse ritmo um pouco lento, de falta de método em alguns momentos do seu texto, é um texto que poderia ser considerado como um texto entusiasmado, onde Justino mostra um grande ardor na leitura, na explicação das Sagradas Escrituras e no fundo, no convite feito aos judeus, para que eles vejam com maior simpatia o cristianismo e também possam usufruir da nova aliança que leva à plenitude a antiga aliança. Porque Jesus Cristo é a realização do Antigo Testamento. Segundo Justino, isso é muito claro. Lendo o Antigo Testamento, se vê como o Antigo Testamento preparou o advento do Cristo, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é um testemunho muito interessante essa obra da relação entre o cristianismo e o judaísmo ali em torno do ano 150. Nós sabemos que não foi fácil essa relação. O judaísmo perseguiu o cristianismo por muitos anos. E depois da destruição do Templo de Jerusalém,
essa tensão cresceu. E muitas vezes em pequenas cidades, os judeus de prestígio acabavam atacando diretamente, acusando os cristãos de serem, por assim dizer, uma religião herética, um judaísmo desviado. Então é bem interessante o texto sob este ângulo da relação entre o cristianismo e o judaísmo. Nós escolhemos 2 textos significativos desse grande diálogo. No primeiro a gente vê como a cruz era um escândalo para os judeus, e a gente lembra da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, a partir do versículo 18, por exemplo, aonde nós encontramos justamente São Paulo falando que para os gentios é uma loucura a cruz de Cristo, e para os judeus é um escândalo. A cruz é vista como maldição. E aí Justino vai debater sobre esse tema, apresentando como os cristãos veem o crucificado. E escolhemos um segundo texto, que completa o discurso eucarístico da primeira apologia. E comentando um texto do Antigo Testamento, Justino vai nos propor a dimensão sacrificial da Eucaristia, o que é um tema muito bonito. Números 96 a 98 do diálogo com o judeu Trifon. Com efeito, o que está dito na lei é maldito todo aquele que for suspenso no madeiro, fortifica ainda mais a nossa esperança, que pende de Cristo crucificado. Pois Deus não amaldiçoa esse crucificado, mas predisse o que vós e outros semelhantes a vós faríeis, ignorando que Jesus existe antes de tudo e é eterno sacerdote de Deus, rei e ungido. Então, ele começa citando Deuteronômio 21, 23. A lei diz que é maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. E ele, a partir desse texto, ele vai dizer que Cristo crucificado, que pende na cruz, ele não é uma maldição, mas na verdade ele é o cumprimento de tudo aquilo que fora prometido no Antigo Testamento. Ele vai ser o remédio contra a maldade que existia no judaísmo. Porque foram, digamos, diretamente, os judeus que o condenaram à morte. Entendam que é verdade que, formalmente falando, eles não poderiam condená-lo à morte sem a sentença do governador romano. Mas eles fizeram de tudo para obtê-la. E os próprios evangelhos mostram que Pôncio Pilatos pecou por omissão. Mas tudo foi construído para que a culpa daquele ato de entrega, de juízo contra Jesus e de condenação recaísse sobre as autoridades de Israel. Os evangelhos deixam isso bem claro. É claro que a igreja depois relê isso e diz que Jesus morreu pelos pecados de todos os homens, todos nós o crucificamos, não só judeus, mas gentios, e nós cristãos somos ainda mais culpados do que os outros. Mas, historicamente falando, os evangelhos nos trazem esses fatos. A culpa das autoridades de Israel e do próprio povo que aclama junto com as autoridades pedindo a crucifixão de Jesus. Crucifica-o, crucifica-o. Então reclama porque essa maldição que eles atribuem à cruz, eles lançam também sobre os cristãos. Porque nas sinagogas, quando eles veem que alguém está se aproximando do cristianismo, eles imediatamente amaldiçoam essas pessoas
excomungando-as. Enquanto, segundo Justino, os cristãos rezam pedindo a misericórdia de Deus para os judeus. Eles rezam: oramos por vós, a fim de que alcanceis misericórdia de Cristo, pois ele nos ensinou a pedir até pelos nossos inimigos, dizendo: amai vossos inimigos, sede benignos e misericordiosos, como o vosso Pai Celeste. Então ele está citando aqui Lucas 6, 35 a 36. De fato, podemos ver quão benigno e misericordioso é o Deus onipotente, pois ele faz com que o sol ilumine a vida dos injustos e dos justos. Ele faz chover sobre os santos e os ímpios. Ele também ensinou a todos nós que a ele cabe o julgamento, que nós não devemos julgar e condenar ninguém. E aí ele vai, no número 97, ele vai colher do Antigo Testamento alguns indícios da crucifixão de Cristo. Ele cita, então, a oração de Moisés sobre o monte, quando ele tem ao seu lado Arão e Hor, que sustentam seus braços numa luta contra os amalecitas. E Moisés ficaria, então, formando uma cruz, com seus braços sustentados pelos seus dois companheiros. E ele fica ali até o entardecer, quando a batalha é vencida pelos israelitas. E aí ele associa isso ao fato de que Jesus passa, pela cruz, e é no entardecer que ele vai ser sepultado, para depois ressuscitar no terceiro dia. E aí ele vai citar, então, Davi. Trata-se do Salmo 3, versículos 5 e 6, que diz: com a minha voz gritei ao Senhor, e ele me ouviu do seu monte santo. Eu adormeci, eu morri, e o torpor se apoderou de mim. Levantei-me porque o Senhor me protegeu. Ressuscitei. Entendam que não havia um verbo grego para falar de ressurreição. O verbo grego usado pelos cristãos para falar que Cristo tinha ressuscitado é Cristo levantou-se, está de pé. Aquele que morreu levantou-se, está de pé. Então ele usa o próprio Salmo, já que ele está falando com o judeu, para dizer que Davi teria previsto isso. Esse justo, santo, seu descendente, que teria gritado pedindo ajuda a Deus, ao seu pai, teria adormecido, morrido, e depois levantado, ressuscitado. Da mesma forma, ele cita Isaías. Isaías disse sobre o modo como Cristo deveria morrer. Estendi as minhas mãos a um povo que não crê. Contradiz, ou seja, se opõe àquilo que deveria ser crido. E acrescenta: aos que andam por um caminho que não é bom. Esse povo está caminhando por um caminho errado, por um caminho errôneo. Ou seja, ele está dizendo, seria uma referência ao fato que Jesus estendeu a sua mão para salvar um povo que não quis crer e que se opôs a ele e que escolheu um caminho errado. E o próprio Isaías disse que ele haveria de ressuscitar. A sua sepultura será tirada do meio de nós. Isaías 57, 2. E darei os ricos em troca da sua morte. Isaías 53, 9. Você vê que ele vai colhendo trechos de versículos para fundamentar o seu discurso na Sagrada Escritura. Aí aparece o Salmo 22, que ele vai comentar com detalhes, se você perceber. No número 98, que é até onde vai o nosso texto escolhido, ele começa a fazer a relação entre o Salmo 22 e a crucifixão de Cristo. Mas depois ele vai comentar cada versículo. 99, os versículos 2 e 3. Número 100, o versículo 4. E aí ele comenta dos versículos 5 a 9 no número 101. Comenta os versículos 10 a 16 no número 102 e 103.
Comenta os versículos 16 a 19 no número 104, 20 a 22 no número 25, no número 105, 23 e 24 no 106. Então ele leva adiante esse comentário ao Salmo 22 como crucial, como importantíssimo para a compreensão da necessária morte de Jesus na cruz. E aí ele vai citar pela primeira vez o Salmo 22 aqui, preparando aquilo que vem depois. No Salmo 22, Davi também alude à paixão e à cruz. Perfuraram minhas mãos e meus pés, e contaram um por um todos os meus ossos. Eles me consideraram e contemplaram. Dividiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Com efeito, quando o crucificaram, ao cravar-lhe os cravos, perfuraram-lhe as mãos e os pés. Depois, recorda Justino, repartiram entre si as suas roupas, como dizem os evangelhos, e lançaram sorte para escolher a sua túnica, como diz o evangelho de São João. E vós dizeis que este salmo não se aplica a Cristo? Então vocês estão cegos. Assim ele conclui o número 97. No número 98, ele retoma o tema: recitar-vos-ei o salmo inteiro, para que escuteis sua piedade para com o Pai, e como a ele refere tudo, pedindo-lhe que o salve da morte, ao mesmo tempo que mostra no salmo quais eram os que se haviam levantado contra ele, e demonstra que era verdadeiramente homem, capaz de sofrer. O salmo é este. Assim os judeus chamavam o salmo, pelas primeiras palavras: ó Deus meu, meu Deus, atende-me, por que me abandonastes? Longe da minha salvação, então, as palavras dos meus pecados. Ó Deus meu, gritarei durante o dia a ti, e tu não me escutarás. Gritarei à noite, e não é coisa que eu ignore. Mas tu habitas em teu santuário, ó glória de Israel. E ele continua, então, citando o salmo inteiro, para mostrar que aquele sofrimento inicial, que descreve tão bem a cruz, se transforma no meio do salmo num verdadeiro gesto de confiança. Enquanto mais adiante no salmo se dá detalhes sobre as suas mãos e seus pés perfurados, sobre a situação do seu esqueleto, né? Contavam os meus ossos. Mas aquele que reza o salmo, o Cristo crucificado que o invoca, invocando as primeiras palavras do salmo, o invoca por inteiro, conclui, por assim dizer, a sua oração dizendo: narrarei o teu nome entre os meus irmãos, e no meio da assembleia entoarei hinos a ti. Louvai o Senhor, vós que o temeis, glorificai-o toda a descendência de Jacó, tema-o toda a descendência de Israel. Ou seja, esse que morre vai ressuscitar, vai narrar o nome de Deus aos seus irmãos na assembleia, na igreja. Vai entoar hinos de louvor ao Pai, de gratidão. E vai invocar um novo povo, descendência de Jacó, que verdadeiramente viva segundo a vontade de Deus. Que belo podermos ver um testemunho assim. Justino acaba nos mostrando como os cristãos realmente liam o Antigo Testamento como uma verdadeira preparação para o Novo Testamento. Viam a cruz de Cristo como tendo sido prefigurada, preparada pelo Antigo Testamento. Enquanto os judeus viam a cruz de Cristo como uma maldição, os cristãos viam a cruz de Cristo como a salvação que fora anunciada no Antigo Testamento e que chegara. A cruz de Cristo é a salvação presente entre nós. Deus nos salvou. Agora vamos para os parágrafos 117 e 118. Nos interessa diretamente o 117, aonde ele comenta a profecia
de Malaquias 1, 10 a 12, que ele associa à Eucaristia. Deus, portanto, testemunha que lhes são agradáveis todos os sacrifícios que lhes são oferecidos em nome de Jesus Cristo. Os sacrifícios que este nos mandou oferecer, isto é, o da Eucaristia, do pão e do vinho, que os cristãos celebram em todo lugar da terra. Por outro lado, Deus rejeita os sacrifícios que vós lhe ofereceis, por meio dos vossos sacerdotes, pois diz: não receberei de vossas mãos os vossos sacrifícios, porque desde o nascer do sol até o seu ocaso, o meu nome é glorificado nas nações, e vós o profanais. Aqui nós temos que entender o contexto da profecia de Malaquias. O profeta Malaquias faz uma série de denúncias contra o culto de Israel e contra o sacerdócio de Israel, dizendo que ele estava desviado, o sacerdócio e o culto em Israel. Estavam desviados o sacerdócio e o culto de Israel. E que Deus, através do profeta, prometia um novo culto, um novo sacerdócio. Pois é. Então, a partir disso, Justino vê essa promessa em Malaquias como a promessa do Cristo sumo sacerdote, do novo culto, ou seja, do culto sacrificial do Novo Testamento, que é a Eucaristia, que traz o memorial do sacrifício de Cristo, e que é muito maior o mistério na Eucaristia do que os sacrifícios do Antigo Testamento, que a carta aos Hebreus já diz serem apenas uma sombra, comparados com o evento realmente do sacrifício de Cristo, com a realidade do sacrifício de Cristo, né? E aí também se diz o quê? Que Deus, então, ele está feliz com os sacrifícios que os cristãos oferecem, com o sacrifício eucarístico, e demonstrou a sua não satisfação com os sacrifícios judaicos, permitindo a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém no ano 70. Ou seja, os judeus da época de Justino não têm mais o templo para poder realizar os seus sacrifícios. A última tentativa de revolta, de tomada de Jerusalém, foi nos anos 130, né? A revolta de Bar Kokhba. E ali por volta do ano 150, que é quando essa obra é escrita, não tem nem perspectiva dos judeus voltarem a ter um templo e voltarem a realizar sacrifícios. Ou seja, o fim dos sacrifícios judaicos seria a demonstração de que Deus não estava satisfeito com eles, enquanto o sacrifício de Cristo, sacrifício perfeito e santo, fonte de salvação para todos os homens, e esse sacrifício está presente nas celebrações eucarísticas dos cristãos, e isso faz com que os cristãos elevem a Deus, em cada Eucaristia, um sacrifício, que é o sacrifício do Cristo. Aí Justino toca num ponto bem delicado que mostra como o judaísmo era bem dividido, com várias visões diferentes. Dentro do judaísmo, havia alguns que, depois da queda de Jerusalém, diziam: Jerusalém caiu por causa dos pecados dos judeus de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém eram corruptos. E esses judeus da diáspora, os judeus de língua grega que estavam espalhados, né, por Éfeso, pelo Egito, por Roma, eles diziam: a culpa da queda de Jerusalém é devida aos pecados dos judeus de Jerusalém, e não devido ao pecado de todos os judeus. E aquilo que eles faziam em Jerusalém, os sacrifícios eram de sangue, de animais, era visto como algo abominável, porque eles eram corruptos, dizem esses judeus da diáspora. O verdadeiro sacrifício, segundo esses judeus, seria a oração feita por homens justos,
por homens que estão arrependidos dos seus pecados, por homens que realmente buscam praticar uma vida santa, uma vida segundo a vontade de Deus. Vejam que ele toma dessa visão dos judeus, que são dessa parte do judaísmo antissacrificial, ele toma elementos para mostrar a veracidade da Eucaristia. Para dizer, olhem, a Eucaristia no fundo reúne a beleza, a força dos sacrifícios do Antigo Testamento, que prepararam o sacrifício de Jesus. Então é um sacrifício de verdade, mas é um sacrifício sem o derramamento de sangue. Porque Cristo já derramou todo o sangue necessário na cruz. E nosso sacrifício que a gente oferece a Deus, no fundo, é a oração eucarística. E a oração eucarística é uma oração feita por homens que estão arrependidos dos seus pecados, que querem viver de um modo justo e santo, que querem fazer a vontade de Deus. Ou seja, a Eucaristia é sacrifício no sentido do Antigo Testamento, do sangue derramado pela expiação dos pecados para a salvação, porque é memorial da cruz de Cristo. E a Eucaristia é sacrifício no sentido dos judeus antissacrificais, porque é uma oração, não há derramamento de sangue novo, mas se faz memória do sangue derramado por Cristo na cruz. Se bebe o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, eucaristizados. Se come o corpo de Cristo, eucaristizados, certo? Ou seja, santificados pela oração. Então ele colhe esse argumento para mostrar que a Eucaristia é sacrifício sem precisar ser uma repetição do sacrifício. Mas é o único sacrifício de Cristo presente naquela reunião dos cristãos, na Assembleia Eucarística, sob forma de oração. Então ele conclui dizendo, nesse número 117, que essa parte do judaísmo da diáspora, ela lê Malaquias como tendo anunciado um novo culto, e o novo culto seria o culto sinagogal, o culto das orações feitas nas sinagogas, por judeus pios, que verdadeiramente querem fazer a vontade de Deus, e não por aqueles corruptos de Jerusalém. E aí ele diz, vocês estão no engano, Justino diz. Na verdade, Malaquias está anunciando um novo sacerdócio, um novo culto, um novo sacrifício, que é o de Cristo. É a nova aliança que Cristo veio estabelecer. Não é mais a antiga aliança, é a nova, que vem levar à plenitude a revelação. E essa nova aliança, ela é vivida pelos cristãos. Então, se vocês querem viver o que é profetizado em Malaquias, vocês têm que se converter ao cristianismo. Vocês têm que aderir ao cristianismo e passar a oferecer a Deus o sacrifício de Cristo na Eucaristia. Participar da Assembleia Eucarística. Mas para isso tem que crer, tem que ser batizado, tem que passar por toda aquela preparação catecumenal necessária. O número 118 é, vamos dizer, a consequência do 117. Então ele vai dizer, seria melhor pôr fim à vossa obstinação. Veja como ele é duro. E fazer penitência. Se arrependam. Mudem o caminho de vocês. Pois vai chegar o dia do julgamento, no qual todas as vossas tribos baterão no peito por terem transpassado esse Cristo, como já demonstrei estar predito pela Escritura. Mais uma vez ele volta a dizer, foram vocês que mataram Jesus, diretamente foram vocês. Então vocês vão ter que, é melhor se arrepender agora, mudem o caminho de vocês, acolham Jesus, acolham a nova aliança. E mais adiante, já no parágrafo seguinte, nós não cremos em Cristo em vão,
nem fomos enganados por aqueles que assim nos ensinaram. Vocês dizem que os apóstolos enganaram a gente. Não. A religião cristã não é fruto do engano, da mentira. Mas isso aconteceu por maravilhosa providência de Deus, para que pelo chamamento da nova e eterna aliança, ou seja, é a definitiva, isto é, de Cristo, nós fôssemos mais inteligentes e religiosos que vós. Nós temos acesso a um conhecimento superior que vós não tendes. Vocês ficaram lá no nível do Antigo Testamento. Nós acolhemos a revelação em Cristo. Então nós somos, nesse sentido, mais inteligentes e mais religiosos. Podemos viver uma religião mais perfeita do que a de vocês, porque temos o Espírito Santo, porque vivemos na plenitude da nova aliança, que é mais perfeita do que a antiga. Somos mais inteligentes e religiosos do que vós, que vos considerais amantes de Deus e inteligentes, mas não sois. Depois de ter citado o profeta Isaías mais uma vez, eu lamento porque as traduções bíblicas são muito mal feitas nessa obra, me desculpe, tenho que dizer isso para vocês. A tradução em língua portuguesa é muito limitada, muito problemática. Mas bem, nós terminamos o número 118 escutando o Trifão, que, sem rebater o que foi dito, muito acolhedor diz: fazes muito bem, mesmo que repetisses a mesma coisa de maneira mais ampla, sabes que eu e meus companheiros nos alegramos ao ouvir-te. A reação de Trifão é muito mansa, muito humilde. Muito provavelmente, num debate entre Justino e o famoso Rabino, né? Trifão, muito provavelmente Trifão teria outros argumentos e rebateria os argumentos de Justino. Mas aqui, nessa obra literária, Trifão parece muito acolhedor, muito manso e humilde, recebendo com boa vontade os ensinamentos de Justino. É uma obra maravilhosa. Lamento que a tradução não seja das melhores em língua portuguesa, mas mesmo assim vale a pena conhecer estas obras. As duas apologias de Justino e o seu diálogo com Trifão. Que Deus vos abençoe.